Olá, estamos aqui na residência oficial dos discípulos do clã Moyasan para mais um Diálogos Marciais, com a presença do mestre Léo Imamura. Olá. Olá, Natan. E hoje o nosso bate-papo com ele é sobre a genealogia do sistema Wing Chun. Mestre Léo, na internet, nos sites, a gente ouve muito falar sobre a história do sistema Wing Chun, muitos se contradizem, né? Muitos tentam afirmar muitas coisas, mas o que eu vejo muito interessante é que quando nós mencionamos artes clássicas como o Wing Chun, nós geralmente vemos o termo genealogia, né? Qual que seria a diferença entre história e genealogia? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque é claro, né, quando as artes marciais vieram para o Ocidente, ela começa a ser abordada, investigada, estudada através de uma ótica ocidental. E nós, obviamente, estamos acostumados a estudar a história, né? Contudo, os chineses, eles estão focados na genealogia, ou seja, não só na ancestralidade, mas principalmente na dimensão Kung Fu dessa genealogia. Ou seja, como que essa genealogia pode contribuir para que nós possamos viver as nossas vidas melhor. Esses termos, dimensão Kung Fu, e essa maneira como eu abordei esse documento genealógico, ele tem sido muito estudado pelo professor Pei Ming, tá, dos Estados Unidos, que é um grande especialista na dimensão Kung Fu dos textos clássicos chineses. Agora, quando nós falamos de um texto clássico, isso me remonta a talvez uma época na China onde talvez os registros genealógicos não se tinha uma preocupação de serem feitos como nós temos com relação à história, de datas, períodos, né? Como que era feito antigamente, né, a transmissão dessa genealogia? Hoje nós temos papel, nós temos internet, né? Antigamente como que isso era feito? Era feito principalmente através do relato pessoal e sempre de maneira não oficial e sempre opinativa. Quer dizer, por isso que é interessante a gente observar, você mencionou a internet, livros e revistas, muitas vezes nós identificamos genealogias de linhagens oriundas de uma mesma origem, né? Mas com gerações distintas, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, próprios descendentes do patriarca Ip Man e com uma genealogia distinta, ou seja, um processo ascendente distinto a partir da fundadora até os dias de hoje. Isso é muito comum, porque o que é importante é a preservação daquilo que foi cultuado, cultivado por aquele grupo específico, né? Por isso que insisto sempre na importância de nós identificarmos um sistema como o Wing Chun como um legado cultural intangível e fazer uso muito dos conceitos que foram propostos pela Unesco, no sentido de entender que um patrimônio cultural intangível, ele é muito importante no ponto de vista da atribuição que um determinado grupo dá como legado. Então, se nós atribuímos a fundação do sistema Wing Chun à fundadora em Wing Chun, o ponto mais importante é essa atribuição e não se efetivamente ela existiu ou não. Portanto, o que é relatado pelo mestre em si, muitas vezes ele tem mais valor do que efetivamente uma comprovação histórica dentro desse ponto de vista. Dentro desse processo, nós podemos dizer que Grão-Mestre Moyato foi uma das primeiras pessoas a se preocupar em fazer o registro genealógico, porque acredito que como muito desse processo era oral, né, eu acho que ele tinha a preocupação talvez de isso ao longo do tempo ir se perdendo, né? Então, esse trabalho dele de registro talvez pode ser único dentro das artes marciais ou não?
Eu acredito que dentro da forma como foi feita, ou seja, a mídia utilizada, que foi justamente, são selos de pedra, onde a sua parte lateral, que em chinês é chamado de binfeng, foi utilizado para registrar dentro de de um estilo que é chamado de texto literário, ou seja, um estilo extremamente erudito, com passagens de textos clássicos, né? Com situações características que fazem com que tudo fique de uma maneira rica no ponto de vista genealógico, mas rica também sobre o ponto de vista literário. Eu acredito que esse trabalho seja único, tanto do ponto de vista da importância que tem para o mundo das artes marciais, bem como também para a cultura chinesa. Então, Grão-Mestre Moyat, que você sabe muito bem, era um grande artista e um artista renomado e também um artista marcial. Ele pôde unir essas duas artes dentro de um trabalho único que é chamado de Wing Chun King Kui. Eu acredito que quando ele se preocupou em deixar esse registro, lógico que me passa assim pela cabeça que esse registro também ele pode ter uma mensagem, é uma mensagem ancestral. Nós vemos hoje, está muito em voga os filmes do patriarca Ip Man, né? E muitos têm se falado da vida dele. E é lógico que os relatos ancestrais, né, dentro da genealogia, ele engloba outros ancestrais também. Como que o senhor vê a importância desses relatos para o dia de hoje, em pleno século XXI, nós falarmos de pessoas que viveram em outros séculos? Como eu havia dito, a genealogia ela tem sua validade principal a partir do momento que ela não está vinculada ao estudo histórico. Ela tem sua importância a partir do momento que estudamos dentro de uma dimensão Kung Fu. Ou seja, cada um desses ancestrais, eles se constituem verdadeiros casos, ou seja, a genealogia é um sistema de casos, como diria o sinólogo François Julian, né? Ou seja, o que é um sistema de casos? Cada geração ele corresponderia a um caso e a uma possibilidade de existência que poderia ser refletido para cada um de nós. Ou seja, nós podemos aprender muito com a forma como que cada ancestral viveu e preservou e cultivou o sistema Wing Chun. Então hoje, em pleno século XXI, né, com todas as demandas que nós temos, podemos não só nos inspirarmos, como também aprender com esses grandes mestres do passado. Porque de uma maneira ou de outra, independente do desafio, né, as dificuldades estavam lá, cada um à sua maneira, e cada um teve que lidar de maneira extremamente difícil, em muitos casos, para que o sistema Wing Chun fosse salvaguardado. E assim o foi. Então, isso mostra, por exemplo, quanto mais uma genealogia se estende, no nosso caso, por exemplo, você pertence à 11ª geração, eu pertenço à 10ª, Grão-Mestre Moyat à 9ª e o Patriarca Ip Man à 8ª, nós observamos que à medida que essas gerações vão se estendendo, mais casos nós temos e assim mais casos nós temos para aprender como, né, podemos salvaguardar o sistema Wing Chun. No caso do patriarca Ip Man, vemos que ele teve uma vida muito rica. Por quê? Porque, embora ele tenha nascido de uma família privilegiada, do seu ponto de vista social e econômico, ele passou toda uma vida de dificuldades também. Então, ele pôde vivenciar ou viver experiências, né, de dois extremos, o que eu acho algo extremamente especial, né? Então, um privilégio para uma pessoa, né, que pôde, assim, poder explorar o sistema Wing Chun, né, dentro de diferentes adversidades e diferentes condições. O senhor fala muito em salvaguardar.
No passado desses ancestrais, houve problemas de invasão de povos, mudança de dinastia, né, mudança de governo. Vendo isso, me parece que nesse período o risco do Wing Chun, dessa arte perecer, era muito maior que hoje em dia, né? O senhor acha que hoje em dia essa arte está preservada? Eu acho que cada geração, como eu havia dito, tem os seus desafios. Se hoje nós estamos vivendo, né, uma situação de maior estabilidade social, né, até mesmo política, nós temos outros desafios, né, pela frente, como, por exemplo, a compreensão do que é um legado. Hoje nós temos dificuldades básicas que nós enfrentamos uma vez que nós, estrangeiros, compomos a maioria dos praticantes de Wing Chun na atualidade. Então tudo isso faz com que o sistema Wing Chun ele passe por novos desafios de salvaguarda, porque poucos compreendem a importância de se preservar um legado, de salvaguardar um legado, como esse termo, Nathaniel, ele é muito usado pela Unesco no sentido de salvaguardar o legado cultural intangível de um povo, né? Então, a partir daí, nós temos uma maneira de compreender como fazê-lo, ou seja, como salvaguardar em cada momento que nós estamos vivendo. E como eu havia dito, cada geração ela tem o seu próprio desafio de salvaguarda. Então, não acredito que nós tenhamos hoje uma facilidade em relação aos nossos ancestrais, porque aquilo que aparentemente parece uma facilidade é um grande desafio hoje, porque as pessoas, elas atentando à questão apenas técnica, ou seja, apenas de conteúdo, elas esquecem que o sistema Wing Chun é um sistema de Kung Fu. E a compreensão dessa noção de Kung Fu, eu acredito que seja uma questão chave para a preservação do sistema Wing Chun. Dentro desse universo do Kung Fu, essa dimensão Kung Fu, como que, né, os praticantes de Wing Chun, quando se deparam com uma obra como a de Grão-Mestre Moyat, né, nós vemos dentro do mercado da web, né, as informações que eles colocam, a genealogia ou a história, como as pessoas colocam, é vista muito como fofoca, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como que se deve apreciar esse tipo de obra, como que um praticante deve abordá-la para estudo. Em primeiro lugar, eu vejo que é muito importante que um praticante de Wing Chun estude a genealogia a partir do seu mestre. Por quê? Porque uma genealogia, ela tem a sua legitimidade a partir do momento que ela é passada pelo próprio mestre. Então, infelizmente, hoje, nós temos várias situações onde a genealogia ela é estudada pela internet, é estudada né, através de revistas, livros, e não diretamente do mestre, né, ou chamado mestre. E muitas vezes até a própria pessoa que é identificada como um mestre tem pouco conhecimento sobre a questão genealógica, né? Então, por isso mesmo que nós vemos hoje uma banalização da genealogia. Você observa muitas pessoas simplesmente incluem o seu próprio nome dentro de uma árvore genealógica sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de parcimônia, simplesmente põe lá, cria, né, uma árvore genealógica no computador e acaba colocando o seu próprio nome lá, né, sem a preocupação de entender. Não estou falando que as pessoas estão fazendo isso de má fé, mas é porque muitas vezes não compreendem a importância e como que isso deveria ser colocado, né? Mas eu acredito que isso seja uma questão até para uma próxima oportunidade, uma vez que essa é uma resposta que eu gostaria de dar de uma maneira mais prolongada. Poderia ser assim, Nathaniel? A gente deixar isso para uma próxima oportunidade? Sim. Eu queria agradecer a todos por nos assistirem e até o próximo Diálogos Marciais. Obrigado.